Hoje, exatamente, a gente tem um ano de Felipe Luiz como treinador do time profissional do Flamengo. Hoje, exatamente. Há um ano, ele assumiu o Flamengo para dirigir a equipe contra o Corinthians. Numa semifinal de Campeonato Brasileiro, ele já assume fazendo mudanças profundas no time. O Wesley vira titular da direita, o Rossi, que não jogava as Copas, era o Matheus Cunha, vira o goleiro, o Léo Ortiz vai para a zaga e o Gabigol, que não era utilizado pelo Tite, entra no time. Essas mudanças foram cruciais para o Flamengo, logo depois de 4 jogos, conquistar o primeiro título da carreira desse treinador. Um ano de Felipe, maestro. Eu acho que o Felipe, na verdade, ele queimou etapas nesses 365 dias no comando, coisa que é muito difícil para um jovem treinador, uma promessa de treinador, entendeu? Queimar. Eu acho que pelo fato dele ter planejado a sua carreira, dele ter começado a carreira da forma mais importante, que foi através do Sub-17, depois pulou para o Sub-20, tem as suas ideias totalmente... Campeão mundial Sub-20, né? Totalmente pré-estabelecidas, a sua mentalidade de jogo, a sua ideia de jogo, eu acho que ela cada vez se reforça mais, tem os seus erros, naturalmente, como a gente encontra em qualquer jovem treinador que seja promissor. Mas acho que esse fato dele ter queimado muitas etapas que todos, mais ou menos na sua idade, não queimaram, coloca ele realmente independente até mesmo das conquistas, né? Mas eu acho que o fato de comportamento da equipe, como ela joga, realmente, em vários momentos a gente vê a equipe jogando um futebol que dá prazer de você assistir. Tem seus momentos de oscilações, né? Principalmente quando tem os problemas de contusões e desgaste de jogadores, mas tem a seu favor o fato de ter um elenco que lhe dá muitas alternativas. Eu acho que nenhum de nós tem dúvida de que o Felipe, em bem pouco tempo, vai ser um daqueles treinadores que a gente vai estar pedindo para ser o treinador da seleção brasileira, por esse primeiro ano que ele demonstrou exatamente à frente de um time que é difícil, né? De um clube que é difícil, que existe, que tem uma exigência muito grande. Basta 2 ou 3 jogos, né? Já não sei o quê, tá aí, começam a colocar agora. E ele mantém a sua linha de trabalho e mantém a forma desde quando ele começou em agosto. Basta pensar que ele esteve a uma disputa de pênaltis de hoje ser muito questionado. Se o Flamengo cai para o Estudiantes, hoje certamente o papo seria um balanço da era Felipe Luiz. Como é que pode cair para o Estudiantes? O resultado ele condiciona tudo, né, André? Mas isso entra dentro daquilo que a gente estava falando dos mata-matas para os times que não têm o poder financeiro nem a estruturação que o Flamengo tem. Se vale para os times que estão num patamar hoje abaixo, não de história, mas de estrutura e a cobrança de acordo com... Vale para quem também está lá em cima. Ele pode perder na Copa. Porque é isso, né? Acontece, a distância, no mata-mata acontece. Já nos pontos corridos, o que acontece? A probabilidade de ter sucesso. E o Flamengo sempre colocou, nesse ano, o Brasileirão como prioridade, né? Deixou isso muito claro, que o Brasileirão era prioridade. Os números do Felipe são impressionantes, assim, muito mais que os resultados, porque poderia ter sido eliminado, né, na Copa da Libertadores. Agora, os números são impressionantes, 74% de aproveitamento é altíssimo, é aproveitamento de equipe campeã de pontos corridos, né? Assim, agora, o Felipe, ele teve, não acho que foi sorte, acho que foi uma escolha de carreira, de começar num sub-20 do Flamengo e construir sua carreira ali no Flamengo inicialmente, porque o Flamengo é a equipe do Brasil que consegue entregar técnicos para fazer em campo o jogo que ele gosta. Talvez se ele tivesse começado num time com menos recursos e que não oferecesse jogadores deste patamar tão gigante, ele tivesse um pouco de dificuldade, porque as referências do Felipe Luiz são treinadores excepcionais da Europa, que exigem um jogo muito mais rápido e mais inteligente de ser jogado do que as nossas referências brasileiras estão acostumadas, assim, algumas, né, gente? Mas assim, então como ele tem essas referências e ele quer impor esse jogo que é extremamente pensado, ele tem que ter essas peças para executar. E o Flamengo oferece para ele essas peças. Então, a partir disso, eu acho que provavelmente já tem muito time europeu de olho no Felipe, para ver o que vai acontecer com o Flamengo esse ano. Então, vamos ver no final do ano o que vai acontecer, sabe? Não sei se ele planeja continuar no Flamengo ou não, para o Flamengo seria muito bom. Mas é um cara que vislumbra a Europa e ele tem condição de buscar espaço lá. Vamos ver o que o Felipe falou hoje. Ele foi homenageado, recebeu uma placa pelo ano à frente do Flamengo
É engraçado isso, né? O Felipe está recebendo uma placa por um ano. Então, quantas placas a gente tinha que dar para o Abel Ferreira? Né? Verdade. Né? Ele recebe também. Também, não, lógico que recebe. Mas, por exemplo, o reconhecimento é pouco. Para nossa ideia de futebol, é pouco um ano o cara somente à frente. Lógico, com tudo isso que ele fez, porque está estreando, vamos dizer, como treinador. Mas me chama a atenção, principalmente, esses 6 anos, né, do Abel, do trabalho que foi feito, Isaac, desenvolvido. Para mim não é surpresa nenhuma esses números do Felipe e esse repertório que a gente tem dele durante esse 1 ano de aproveitamento à frente do Flamengo, com 74% de aproveitamento. Eu acho que desde quando ele jogava futebol, ele sempre foi um cara diferenciado, ele sempre foi um cara que buscou se aprofundar no assunto, que estudou, que se formou, que fez os cursos específicos para treinador de futebol. Obviamente, com tudo que ele conquistou no Flamengo, ele entendeu e inteligentemente aceitou começar a carreira dele, a trajetória dele no Sub-17, até porque pela força dele dentro do Flamengo, pela idolatria que o torcedor tinha com ele, para esses momentos turbulentos que o Flamengo passa e que não pensa 2, 3 vezes que troca de treinador, ele sabia que esse percurso até chegar ao profissional não ia ser longo, que ele ia passar por processos no Sub-17, no Sub-20, mas que a caminhada dele não seria tão longa assim até chegar ao profissional. E aí, quando ele chega no profissional, ele com toda essa bagagem que eu já falei, né, de estudo, de conhecimento, de aprofundamento na matéria, de ser um cara diferente quando jogava, que dentro de campo ele já orientava os companheiros para ter um posicionamento melhor, para ter uma leitura melhor tática dentro do jogo, para mim não é surpresa nenhuma. Acho que a caminhada dele é impressionante até aqui e vai continuar sendo. Eu acho que ele vai galgar espaços maiores, que ele vai ter grandes oportunidades na vida. A Jéssica disse aqui que as oportunidades vão aparecer para ele na Europa. Já apareceu. Acho que foi o Fenerbahçe agora que fez uma proposta e ele não aceitou, o Flamengo não aceitou. É que a Europa e Europa, né? Nesse caso, não vejo vantagem dele trocar o Flamengo pelo Fenerbahçe. Falo da primeira prateleira da Europa. Você não vê, mas de repente, dentro de uma linha de raciocínio dele, ou de caminho, ou de objetivos, é um país que você está mais próximo. Da mesma que forma disputa como os foi para o campeonatos europeus. Sub-20, para o Sub-17. Sim, então são linhas de raciocínios diferentes. Pode ser numa prateleira A de Europa, mas já está na Europa, já está disputando os campeonatos europeus, já é mais enxergado de perto, mais visto de perto pelas grandes potências. Sábado foi um grande alívio para o torcedor do Flamengo, a vitória do Atlético sobre o Real Madrid. Sim. Então, 5-2. Então, o que eu Simeone acho? bombando. Ainda te falo mais. Se o Felipe assume um mesinho antes... No ano passado. No ano passado, eu duvido que o Flamengo ia ficar fora pro Peñarol naquela quartas de final de Libertadores. Duvido que o Flamengo ficaria fora pro Peñarol. Obviamente, na semifinal ia pegar o Botafogo. Aí era outro patamar de briga. Mas pro Peñarol o Flamengo não ficava fora. Mas, seguindo no raciocínio, acho que o final do ano tá chegando. O Flamengo tem grandes chances de brigar aí Libertadores, de conquistar 2 títulos, né? Libertadores e Campeonato Brasileiro. E a partir do ano que vem ele vai ser muito, eu acho que assediado. Tanto por clubes europeus e pós-Copa do Mundo, se o Brasil não ganhar, porque parece que o Ancelotti ele gostaria até de ficar se o Brasil ganhar, à frente da seleção brasileira, mas se o Brasil não ganhar, eu acho que a seleção brasileira vai fazer uma proposta e os clubes europeus também. Mas eu acho que a linha de raciocínio dele é permanecer em clube ainda, né? A CBF hoje... Tem um debate na CBF hoje. Vou adiantar essa notícia pra você. Pô, mas você falou que não podia, cara. Não, essa eu posso. Quer dizer, posso, sei lá, essa eu vou adiantar. Há um debate na CBF, um debate. Já tá posto à mesa. De oferecer um contrato ao Ancelotti antes da Copa do Mundo. Para ele poder fazer um ciclo. Independentemente do que acontecer na Copa do Mundo, há um debate, não há uma decisão tomada. Há um debate na CBF se ela não deveria oferecer ao Carlo Ancelotti, já que ele está tão feliz e ela está tão feliz com ele,
Até agora deu match absurdo essa relação. Porque ele chega lá, ele cuida de tudo, ele tem uma visão absurda, né, de futebol mundial. E há um debate hoje já na mesa se ela não deve oferecer ao Carlo Ancelotti a chance dele fazer um ciclo inteiro de Copa do Mundo. Então, a ver qual será a decisão tomada essa é uma ideia excelente. pertinente. Eu queria voltar só Isso aqui, mestre, é ele no colo do pai dele, tá? Só para quem viu a imagem e ficou na dúvida. O Felipe no colo do pai. Eu acho que é o avô, tá? Criança. Eu acho que é o avô, porque ele fala sempre do avô. Avô, desculpa, avô. Ele sempre falou que ele herda a paixão pelo Flamengo do avô. Tem razão. Que ele ganha uma carteira do Flamengo. O pai também é Flamengo, mas na foto é o avô. É isso. Não, o que o Roger falou a respeito, também eu acho que a única surpresa que eu tenho a respeito do Felipe Luiz é todo esse período que ele queimou etapas que para você chegar a 74% de aproveitamento, você precisa já ter uma bagagem muito grande. Sim. Né? É somente isso. Surpresa que ele seria um bom treinador, isso acho que a dúvida não tem. Ele queimou etapas de treinadores com a idade dele que chegaram para tomar conta de um time tão grande, exatamente pelas razões que o Roger falou. Dentro do clube, já era um braço direito de todos os treinadores que passaram ali. Tem um respeito muito grande, né? Sobretudo pelos companheiros, porque é difícil. Você, quando é companheiro, quando você é comandado e você vira comandante desses caras que jogaram Você viveu isso, né? Exatamente. Se você não estiver preparado, como ele estava, muito bem preparado para aquele momento, tanto que na primeira coletiva ele já fala isso, ó, amigos, acabou aqui. Eu vou tomar decisões que vou contrariar. É muito difícil isso, e ele conseguiu isso com altivez e principalmente com o respeito de vários, praticamente todos os jogadores, né? Botou gente no banco que ficou ali sem reclamar, mas exatamente pelo conhecimento, pela competência. Me parece não, eu tenho a certeza que ele é um cara extremamente correto e justo. Né? E o treinador e os jogadores adoram quando você tem um cara que é justo. Que te fala a verdade, né? Que não olha tem no teu olho e te fala a verdade. E lembrar que ele passou por algumas crises, né? A do Gabigol. Quando ele assume o Flamengo, tinha toda aquela crise com o Gabigol. O Gabigol passou por um ano difícil no ano passado, tinha um monte de polêmica envolvendo. Ele conseguiu ir apaziguando e resolvendo várias situações. É difícil para uma pessoa que só para não jovem, falar né? que são 100 dias perfeitos, né? Obviamente, tem algumas... por exemplo, no meu entendimento, na minha leitura, de repente o caso do Pedro, até porque estou vendo o Boto e o Felipe Luiz aí, eu acho que ele extrapolou um pouquinho, ele passou um pouquinho assim na entrevista dele, ou nas palavras, ele podia ter resumido um pouquinho, usado palavras... O Maestro pensa diferente, que acho que ele foi perfeito. Não, eu não digo que ele foi perfeito, eu acho que ele só falou a respeito... a partir do momento que ele esteve com os dados da mão. Os números, né? Os dados que foram demonstrados a partir do desenvolvimento físico daquilo ali. Depois o Pedro falou que ficou chateado, tudo aquilo ali. Isso foi resolvido. Mas o Pedro voltou a jogar, né? Não, é isso que eu ia complementar exatamente isso. Essa forma, como ele falou, o Roger ficou ofensiva e talvez ele pudesse falar de outra maneira, terminou ajudando demais o Pedro. A gente viu um outro Pedro a partir exatamente desse episódio. Mas aonde eu queria chegar era o seguinte, até esses momentos são importantes para o amadurecimento tão cedo que ele tem. Esses momentos de crise, de estancar algum sangramento que pode ter acontecido. Se acontecer um outro episódio desse, ele vai pensar Exatamente. Ele vai conduzir, eu acho que da mesma forma... mas com um outro jeito. Exatamente. Eu acho que isso tudo são aprendizados, até porque no Flamengo o Maestro é o jogador que mais tem número de jogos com a camisa do Flamengo. No Flamengo acontece toda hora, às vezes por nada. Você tem situações de crise que você tem que... Às vezes não está acontecendo nada ali dentro, mas cria-se crise de fora para dentro que você tem que saber administrar. Então, sem dúvida nenhuma, essa escola de Flamengo, ele te antecipa várias coisas, né, Maestro? Ele te faz amadurecer muito mais rápido. E eu acho que ele está, cara, são 100 dias de um cara que tem uma carreira muito longa e muito bonita pela frente. Eu não entendi os 100 dias, 365. Que eu tô aqui com 100 jogos. 100 dias, 365 não são nem 100 jogos, nem 100 dias. É um ano. Agora, se lá na frente tiver uma discussão no Seleção entre Ancelotti e o Felipe Luiz, se amadurecer esse debate da CBF, não, o ideal eu tô ainda com o Ancelotti. Acho que o Felipe Luiz tem que dar uma rodagem. Juntos. Ele não tem... Olha... Ele não... Bom... O ideal seria... Eu não falo o nome do Felipe, evidentemente, mas quando
eu perguntei para ele sobre isso, e muito antes do Ancelotti assumir, porque eu, enfim, falo várias vezes, eu acho que o Felipe vai ter uma carreira muito grande mesmo de técnico, e acho que ele já é um excelente treinador. Ele, pelo menos para mim, disse que não é a seleção brasileira. Ele disse que o formato trabalhar em seleção não é o que encanta ele. Que ele gosta do dia a dia, ele gosta de clube, pelo menos. Energia Por isso que eu acho que as escolhas dele um pouco mais para frente serão as oportunidades que podem aparecer na Europa para treinar. A família tem um desejo. A mulher é dele é espanhola. espanhola. Exato, Os de filhos, voltar a sério. morar na Europa. Isso vai pesar. Isso vai pesar. Só que, cara, de repente você ganha Brasileiro, ganha Libertadores. O Flamengo vem e fala assim, ó, tá aqui, ó, pra você renovar mais um ano. A ver o que vai acontecer daqui pra frente. André, hoje o Flamengo, a estrutura que o Flamengo tem e o salário que o Flamengo paga é maior do que pelo menos, eu acho que 80%, 90% O Abel dos também. times da Europa. O Abel... Dos times da o Europa. Abel... Você vai tirar da Inglaterra, 3 não, 5, 6 na Inglaterra, da Alemanha 1, 2... O Sporting de Portugal, onde o Abel jogou, chegou a cogitar o Abel. Quando eles viram que o Abel tinha um salário que um clube português hoje não consegue pagar, falaram, não esquece. Só um clube grande da Europa tira o Abel ou tira o Felipe nesse momento. O Roger estava falando a respeito de crises do Flamengo. Grande eu digo assim, né? Não precisa ser um Real Madrid, mas um clube de um certo tamanho na Europa. O Roger falou a respeito de crises do Flamengo, que elas nascem do nada, né? Aí eu encontrei com a Daniela Boaventura, né? Que trabalhava na... Sim, que está na TV do Flamengo. Que foi no Flamengo TV agora. Aí eu encontrei com ela, falou, pô, legal, bem-vindo, tudo bom, tudo legal. Eu falei, bem-vindo ao inferno. Porque é onde exatamente a coisa começa a fomentar esse tipo de crise que é exatamente de fora para dentro e quem está... E o Felipe deu, vou chamar de sorte, porque não foi uma escolha dele, né? Mas teve um casamento muito bom entre ele e o Boto. Assim, eles se gostam muito, os dois, assim, né? Se respeitam e se gostam muito. O Felipe falou hoje, depois de receber essa homenagem de 1 ano de Flamengo, dá uma olhada. Estou muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Aí tivemos um momento único, né? Aí do Maurício. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Momentos não tão bons, que fazem parte desse processo, mas eu me sinto parte desse clube, né? Vim aqui quando eu assinei com o Flamengo, com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, porque sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito, porque eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo. Então, seguindo dessa mesma forma, como treinador, sempre tentamos, né, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano. E assim, estou muito feliz e como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar. Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando aqui. Temos um jogo importante quinta-feira, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu. Contei no Seleção à época, vocês lembram que primeiro ele foi anunciado como interino. O Flamengo anunciou ele como interino, depois o Flamengo refez a nota e anunciou ele como treinador efetivo. À época eu liguei para o presidente, que era o Rodolfo Landim, por que teve essa mudança? Primeiro interino e agora efetivo. E a explicação dele, que eu contei à época no Seleção, é que na visão do dirigente, ou dos dirigentes do Flamengo, os jogadores não respeitariam, em reta final de temporada, tão importante, tentando ganhar um título, não respeitariam alguém anunciado como interino. Então, por isso, o Flamengo achou por bem fazer um contrato sem multa, cada um poderia romper a hora que quisesse, ou, se eu não me engano, ele tinha me dito que era uma multa barata, mas o Felipe disse agora que é sem multa. Mas, enfim, ao que qualquer uma das partes pudesse romper sem crise. Mas eu acho que mas quando que ele fala seria do contrato, eu acho que foi o primeiro contrato como atleta, não?
Como atleta? Ah, então eu fiz o primeiro contrato de 2 anos e meio, sem multa. Eu acho que como ele... Verdade. Primeiro contrato como atleta. Porque me foi dito que era uma multa pequena, assim, coisa de 1 ou 2 salários à época, não lembro exatamente, mas era uma coisa pequena. As partes quisessem romper e que ele entendia que daquele jeito, anunciado como treinador efetivo com contrato, ele teria mais respeito no vestiário. Foi a escolha do Flamengo à época. O Carrascal, que fez o seu melhor jogo com a camisa rubro-negra domingo, na virada para cima do Corinthians, falou hoje também, a gente ouve o jogador do Flamengo. Bueno, creo que el entrenador pues, me dio la confianza, ¿no?, de jugar por el lado derecho. Creo que en esa parte del campo no tengo esa dificultad de como decir, como que no puedo jugar, solo puedo jugar por un lado. Creo que siempre me ha movido en diferentes posiciones dentro del campo y creo que bueno que la idea, como siempre digo, es sumar y seguir ayudando al equipo. No, creo que bueno, que la verdad muy contento por todas las cosas, por lo que está sucediendo. Creo que no siempre tengo una expectativa, siempre trato de trabajar día a día, de hacer mi mayor esfuerzo, de trabajar con humildad, de poder ponerle empeño a las cosas. Y creo que bueno, que eso es fruto del resultado de que cuando uno está trabajando, enfocado, porque en todos lados el camino es difícil y creo que bueno, cuando yo vine aquí asimilé el reto y creo que estamos siguiendo trabajando para conseguir cada día mejorando. Ele foi o último reforço do Flamengo na janela. E agora que a gente está conhecendo um pouco mais o jogador, está melhorando ainda mais a janela do Flamengo, né? Tecnicamente, como eu falei anteriormente, eu vi ele fazer 2 ou 3 participações em entrada e você vê que ele é um jogador diferenciado, né? Agora a gente vai começar, como ele mesmo diz, né? Não joga só numa posição. E realmente ele é um jogador que pode preencher várias posições. Porque eu acho que ele foi contratado, na verdade, para ser um reserva do Arrascaeta, né? E, de repente, por exemplo, como houve um encaixe, né, do Saúl com o Jorginho, pode também existir um encaixe dele com o Arrascaeta, porque pela qualidade dos dois, podem coexistir tranquilamente. Que janela foi essa, hein? Jorginho, o Felipe Luiz. Jorginho já veio antes, mas Saúl, Samuel Lino. Mas ele chegou na Carrascal. janela. Ele estreou na janela, é verdade. Chegou na janela. Estreou no Mundial. Então é Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Carrascal e Emerson Royal. Que janela, hein? O Jorginho, na verdade, eu acho que foi o grande acerto de todos esses que vieram, porque ele jogou contra o Corinthians, eu acho que 15 minutos. Ele jogou 34 do segundo tempo. Foi o suficiente para ele ditar o jogo, acima, entendeu? De chamar a atenção em todos os sentidos. Eu tive essa possibilidade, porque o estádio do Corinthians é talvez o melhor estádio para você fazer jogo, assistir jogo, porque você está muito perto do campo. E deu para reparar exatamente essa liderança técnica dele, técnica que eu digo, técnico-tática, entendeu? De chamar a atenção. Teve uma hora que estava saindo já no final do jogo, o Emerson Royal estava lá atrás, ele deu uma puxada, bateu palma assim e falou, vamos embora, sabe? E isso faz uma diferença muito grande, além da qualidade de saída de bola, de saber ditar o ritmo do jogo. Essa contratação foi excepcional. Eu acho que o Felipe está atrás de um jogador que preenche esse espaço do lado do campo, mas que seja um meia. Que ele saia da linha lateral para preencher o meio-campo e ter um quarteto. Né? O Gerson, ia falar agora. E ele ter um quarteto de meio-campistas. Então, ele já testou o Saúl por ali. Não vou lembrar em que jogo, mas aí depois da lesão do Pulgar, ele segundo volante com o Jorginho. Mas ele tá louco para encaixar um quarto elemento de meio-campo pela lateral para poder fazer esse jogo de fora para dentro, como ele fazia muito com o Gerson. Até para dar liberdade ou para Royal ou para Varela, ou se encontrar o posicionamento do outro lado, pela esquerda, de repente. Porque eu acho que os principais atacantes de beirada hoje do Flamengo estão pelo lado direito, que é o Plata e o Luiz Araújo. Pelo lado esquerdo, você tem o Bruno Henrique, você tem o Bruno Henrique e o Cebolinha, mas Plata e Luiz Araújo, acho que... Né? E o Lino, o Lino tá do lado esquerdo. Então eu acho que ele está procurando um jogador que também possa dar essa alternativa para ele. Porque ele jogava tem tentado o Gerson fazer isso com o Plata, né?
Mas o Plata que não é um meia, né? Não é meia. Mas ele cai por dentro também. O Plata, quando ele cai por dentro, ele é um atacante por dentro. Ele é um segundo atacante. Encosta já no centroavante. Quando tem o Carrascal, quando tem o Saul, ou como era o Gerson, é um meio-campista. Ele entra para fazer um quarteto de meio-campista pela zona central. Então, eu acho que o Carrascal, quando responde positivamente num jogo grande contra o Corinthians fora de casa, fazendo essa função, eu acho que dá ainda mais elementos de alternativas para o Filipe Luís, para esse Flamengo, que é impressionante, né? Ele não para de encontrar soluções. Se você tem dificuldade aqui ou ali, ele muda o Saul começou por fora, traz ele para volante. Porque a janela é muito boa também, né? Então, não para de encontrar soluções. Porque eu já achava o Pulgar um dos melhores 5 do país. Já achava ele um dos Pulgar vai melhores voltar para esse time. Pulgar e De La Cruz parecia impossível melhorar. Parecia impossível melhorar Pulgar e De La Cruz. E aí Jorginho chega o Jorginho. Quando chega o Jorginho, assim, porque o Pulgar já é aquele cara que desarma e faz o time andar, eu já achava ele espetacular. De repente chega o Jorginho e diz assim, eu sou classe. E transforma o jogo do Flamengo. Então, quando você consegue fazer uma janela desse jeito, não adianta. Mas, o demais. Pulgar volta para esse time. E aí quem sai? Aí encaixa aqui. O Felipe adora o Pulgar. Mas aí sai o Saul da função? Eu não sei. É difícil. Mas eu acho que ele volta a usar o Saul um pouco mais para frente. Eu acho que vai usar o Pulgar, talvez, em alguns jogos. Porque, pelo que ele gosta de jogo, é o Jorginho e o Saul. Porque o Jorginho não tem o embate que tem o Pulgar, que é um cara alto, marca aquela bola de primeiro pau. O Jorginho é um cara que vai na intuição, ele marca os espaços. É um cara que no combate curto ele consegue roubar as bolas. E encaixou, né? O próprio Felipe falou, se disse surpreso, que ele usou o Saul ali por necessidade e encaixou lindamente. Agora, o Saul... ele deve ter lamentado demais não ter conseguido usar o Pulgar no jogo dos Estudiantes. Aquele jogo era Tem jogos cara que pedem Pulgar, jogadores né? assim. Tem um jogo de combate, um jogo de pancada, de dividida, já criou de um bola cenário. aérea. Bom, vai ter agora a Racing, cara. Então. Vai ter agora a Racing. Aliás, bota a corrida pro título, porque a gente tá falando tanto desse Flamengo, e eu acho que só aumenta o mérito do Cruzeiro de estar hoje no meio de 2 super elencos, né? Porque o Palmeiras também tem um super elenco, e o Cruzeiro com muitos bons jogadores, mas com o elenco claramente abaixo, em termos de opção, está até agora competindo, né? Ele tem um jogo a mais, 4 pontos a menos do que o Flamengo e quinta-feira o Cruzeiro, para mim, joga a sua vida. Se perde o jogo, eu acho que a briga pelo título fica muito distante. O Flamengo vai abrir 7 pontos e um jogo a menos para cima do Cruzeiro. Mas a gente vai colocar na sua tela os próximos 5 jogos dos 3 postulantes ao título. O Flamengo não tem vida fácil na sequência. Inclusive, eu acho que é a sequência mais difícil dos 3, na minha opinião. O Flamengo vai pegar o Cruzeiro, depois vai visitar o Bahia, vai visitar o Botafogo, vai receber o Palmeiras, tem o duelo com o Racing, ou seja, ele vai mandar a força... O Palmeiras também vai mandar a força máxima, porque estarão no meio de uma semifinal de Libertadores. E depois pega o Fortaleza. Flamengo e Racing. Isso. LDU em Quito, né? E o Flamengo joga em casa o jogo da ida contra o Racing. O Cruzeiro vai visitar o Flamengo, depois vai receber o Sport, vai ter o clássico contra o Galo, vai receber o Fortaleza e vai visitar o Palmeiras. E o Palmeiras recebe o Vasco nesse meio de semana, amanhã, depois visita o São Paulo no Morumbis, recebe o Juventude, recebe o Bragantino e aí visita o Flamengo e depois tem... O Juventude é jogo atrasado, tá? E aí depois vai a Quito contra a LDU. E na 30ª rodada que faltou ali é o Cruzeiro no Mineirão. Exato. Isso. É o Cruzeiro no Mineirão pro Palmeiras. Não, o Cruzeiro... Porque é a 30ª rodada. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Isso aí, São Paulo, perdão. Mas é Palmeiras e Cruzeiro. Sim. Allianz Parque. 3 confrontos diretos, né? Sim. 2 Essas 5 rodadas estão com uma cara de definição de campeonato, hein? De potencial não definição. Não definir nada. Deixar mais embolado ainda. Um ganha do outro, o outro ganha do outro. Mas vai ter cara de final. Esses jogos vão ter cara de final. Potencial definição de campeonato. Vão ser jogaços. Eu acho, a 30ª, vão faltar 8 ainda, vai continuar tudo embolado. Mas você concorda que se o Flamengo ganha o jogo quinta-feira, o título pro Cruzeiro começa a ficar uma caminhada quase impossível, né? Fica, sem dúvida nenhuma. E se o Cruzeiro derrotar... O Cruzeiro é o único time que ganhou de todo mundo da elite hoje do campeonato. O Cruzeiro é o Robin Hood.
Porque ele tá ganhando dos grandes, grandes que eu tô falando, né? Os que estão na frente, né? Palmeiras, Flamengo e tal, mas aí ele perde pro Santos em casa, ele perde pro Ceará em casa. Agora ele perdeu pro Vasco fora de casa, que o Vasco tá num crescimento, mas o Vasco tá lá atrás na tabela e melhorou agora. Então são pontos que o Cruzeiro tá deixando na mesa que, teoricamente, nas prateleiras da tabela, não poderia deixar. Mas em contrapartida, ele vai lá e ganhou do Flamengo. Ele ganhou do Palmeiras, ele ganhou em casa também. Ganhou do Flamengo e do Palmeiras em casa. Cara, olha só, dos 8 primeiros colocados, vou fazer uma conta de cabeça, mas tô convicto que eu tô bem, diretor. Se eu estiver errado, você me ajuda. Dos 8 primeiros colocados... O Cruzeiro ganhou de todo mundo. Não perdeu de ninguém. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, vai jogar a volta. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, vai jogar a volta. Acho que só não ganhou no Mirassol. Ganhou no Mineirão 2-1. Ganhou. Primeira rodada e depois empatou. Então, mas a última rodada não ganhou. Mas ganhou, não perdeu. Do Botafogo, venceu com autoridade no Newton Santos. Do Bahia, ganhou os 2 jogos, na Fonte Nova de virada em casa. Do São Paulo, empatou e ganhou também. E do Fluminense, jogou um jogo só e ganhou. Ganhou no Maracanã. Então, assim, dos 8 primeiros, o Cruzeiro não perdeu nenhum jogo ainda. Mas quando ele tropeça contra os times de baixo da tabela, é isso que afasta do título, né? Quem quer ser campeão do Brasileirão não dá para ter esses tropeços assim. Agora, eu Mas acho é impressionante, você não perdeu um jogo ainda para nenhum dos 8 primeiros colocados. E faz um baita de um... O jogo do Cruzeiro é de altíssimo nível também. Então, esse enfrentamento contra o Flamengo, assim, tá muito em aberto. Não consigo ver um favorito. E acho que o Cruzeiro tem total condição de bater. Você já fez o palpite? Tá aí, meus amigos. O Flamengo que agora tem o desafio contra o time do Cruzeiro. Após o Flamengo vencer o Corinthians fora de casa, jogando lá na Neoquímica Arena, o Flamengo terá agora o confronto direto contra o Cruzeiro no Maracanã. Parceiro, não pode vacilar. É um confronto contra um time que está brigando na parte de cima da tabela e diretamente na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não pode vacilar em casa. E a tendência, logicamente, é que o Felipe Luiz, que está completando agora essa semana 1 ano de Flamengo, ele escale, né, o que tem de melhor, escale força máxima para esse jogo. O Maracanã, né, que estará completamente lotado, tendo em vista a grande procura da torcida rubro-negra para esse jogão que vai acontecer nesta quinta-feira no Maraca. Eita, meus amigos, e depois a gente sabe que tem o Palmeiras aí pela frente também no Maracanã, né? Já vencemos eles lá em São Paulo e agora, né, aguardar também o jogo da volta que vai acontecer no Maraca. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, meus amigos, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!